Olá pessoal, estamos aqui dando início ao primeiro podcast Johnny Bravo. O podcast que vai estar trazendo aqui hoje em especial, nós estamos com um casal, né? Mas um podcast que vai estar trazendo o quê? Parceiros, contando um pouquinho da história do Johnny, como ele chegou até aqui. Se você é ou está pensando em ser um futuro parceiro do Johnny Bravo, que hoje é uma marca que nasceu há pouco tempo, né? Mas ele já está nessa estrada aí há algum tempo já. Pode entrar em contato aqui com a Nova Era, que é a assessoria hoje do Johnny, né? É um podcast que tá vindo numa pegada bem diferente. Diferente como assim, Fernanda? Nós vamos estar trazendo aqui, talvez aí alguns lutadores, como o Johnny também. Vamos estar convidando outras pessoas que vão estar compondo aí as próximas edições do podcast. E eu abro o podcast chamando esse cara que um dia, não sei se foi um dia chuvoso ou um dia de sol, sonhou e disse: eu quero ser alguém que esteja aí à frente de um grande projeto, um projeto que de fato não é muito fácil, né? Porque ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente, isso eu vou deixar a critério dele. Eu gostaria que tu te apresentasse aí pro público que tá nos assistindo em casa. Fica à vontade. Aí, meu nome é Johnny Silva, mais conhecido como Johnny Bravo, nas lutas, dentro do tatame, dentro dos campeonatos. Qual a tua idade, Johnny? 39. Barbaridade. E ele está tempo. E ele está acompanhado aqui da sua esposa, que faz aí, corre pra cá, corre pra lá com ele no dia a dia. Depois a gente vai perguntar pra ele o porquê que ele precisa da companhia dela. Claro que primeiro é amor, né, gente? Mas tem um motivo aí bem especial que depois a gente vai falar também, tá? Meu nome é Valquíria de Oliveira da Silva e sou casada com o Johnny há 18 anos. Quantos filhos vocês têm, Valquíria? 3. O José, a Ágata e o João Vitor. Vou perguntar pra ti, tá, Johnny? Já vamos direto ao ponto aí, o pessoal em casa já quer saber. Por que tu tá com esse óculos escuro? Muito sol aqui no estúdio? Não, sou deficiente visual, cego total. Sério? Conta um pouquinho pra gente, pro pessoal que tá nos assistindo em casa. Tu nasceu cego? Não, nasci enxergando bem, enxergava até bem demais. Não, mas eu perdi a visão ocasionado um acidente de automóvel. Machuquei com caco de vidro e um olho deu descolamento de retina. Aí um eu perdi e outro com o tempo, em 2014 eu perdi também. Há quando? Então isso de 2014 pra cá, tu perdeu total a visão? Sim, total. E como que foi essa adaptação, Valquíria? Conta pra gente como é que foi. Porque existia um Johnny no passado que enxergava. Certo? Tu falou pra gente que é 19 anos casada, certo? 18 anos casada. Então como que era o Johnny antes, né, com a visão, e esse Johnny agora com a deficiência visual? Fala um pouquinho pra gente. O Johnny antes, né? O Johnny antes ele gostava de brincar com fritão, né? Carros. Ele gostava de ter a banda dele, tocar. Ele fazia várias coisas. O Johnny sempre foi ativo, né? E sempre foi também um bom pai. Depois, com a perda da visão, ele entrou em depressão, né? Daí ficou mais pesada a coisa. Ele não queria fazer mais nada, só queria ficar na cama, jogado. E quanto tempo durou isso? Mais de 1 ano. Até ele se acordar pra vida e chutar o balde, né? Vamos supor. E dizer assim, não, isso eu não quero pra mim. E também um pouco eu incentivei, né? Ele mandava: o que tu quer comigo? Eu tô aqui no fundo da cama, eu não sei fazer nada. Vai embora, segue a tua vida e eu fico aqui. Deu assim, não é assim. É na saúde e na doença. Vamos se levantar. Bora, que aí a vida tá aí pra gente ser tocada. A gente tem o João Vitor, né? Tinha o João Vitor. E na verdade era só ele. Eu disse, a gente tem que seguir a vida. E foi. E como é que foi pra ti, Johnny, essa adaptação? Porque até então tu tinha um mundo todo pela frente, que tu enxergava tudo. Como é que foi essa... Porque eu vou ser assim, muito sincera em te dizer que quando uma pessoa nasce com a deficiência visual, tu nunca viu nada. Isso. Né? Agora, quando tu perde, já depois de uma certa idade, como é que foi pra ti, Johnny, essa adaptação? Difícil, né?
andava dentro de casa esbarrando em tudo, me machucando, vivia machucado. Dedo, arranquei as unhas do dedo tudo, chutando calçada e bico de coisa. Bem difícil mesmo, mas sei lá, eu não gostava de ser assim, me incomodava com isso. Aí fui procurando algumas coisas, comecei lá com um dia mexendo na cozinha, outro dia achei os negócios na rua fazendo, mas tudo com bastante dificuldade, né? O tempo foi trazendo a coordenação, o jeito de fazer as coisas, né? E cada vez a gente vai aperfeiçoando mais, né? E como é que é o Johnny de hoje, assim? Como é que é o Johnny em casa hoje? Sim, tranquilo, né? Desde que não me incomode, né? Você não viram do Johnny bravo? Não exatamente, é que eu gosto das coisas certas, né? Porque, exemplo assim, falando da cegueira e como eu sou, se tirar uma vassoura, exemplo, na lateral, exemplo, do lado da geladeira, e eu for procurar, não acho mais, né? Eu não acho mais. Então eu gosto das coisas assim. Entendi, é porque ele memorizou que tava ali. Isso. Então se tu tirar e botar lá atrás do armário, ele já não sabe mais. Não. Daí ele não vai a casa. Também tem esse detalhe, né, Johnny? Isso. Não acho mais. E, então, hoje em casa eu gosto de estar com meus filhos bastante, brincando com eles, né? Assim, eu tento mostrar para eles que a minha cegueira não tem nada a ver com nós sermos felizes, né? E estar sempre junto, podendo fazer as coisas. Tem situações que a gente não pode fazer, mas quase a gente tenta enfrentar quase todos para poder ficar tudo em harmonia, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Tu comentou ali, Valquíria, que quando o Johnny ficou cego, tu tinha um filho, vocês tinham um filho. Isso. Então quer dizer que os outros dois vieram, porque eles têm um total de 3, tá, pessoal? Depois da deficiência. Isso. Como é que foi pra ti quando nasceu o teu segundo filho que tu não pôde ver? É uma pergunta, né? Como é que foi? Não, assim, é bem tranquilo, porque eu tenho algumas situações comigo, assim, que me satisfazem, né? Mas foi bem tranquilo. Eu nunca chorei por não ver o rosto do meu filho. Foi tudo muito tranquilo para mim. Eu me adaptei com a minha cegueira com o nascimento dos meus filhos. 100%. Eu não deixo me abater. Isso também nunca passou pela minha cabeça. Eu vi o rosto do outro. Perdi, assim, sofri bastante por o rosto do outro se apagando na minha frente, né? Mas os outros que nasceram, eu sou bem tranquilo. Eu nem sei dizer assim exatamente o que eu sinto, né? Mas é uma pergunta bem profunda, né? Não, é bem tranquilo, não, pra mim. Né? Uhum. É bem profunda, porque, né, hoje ele sente, ele abraça, ele beija, né? Mas não vê. Não vê. E daí tu migrou. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a vida pessoal deles, em especial do Johnny Bravo. Depois a gente vai partir pro nosso esporte aí, que é o esporte preferido dele, né? Então, assim, mas hoje, como é que funciona hoje a vida de vocês? Tu trabalha fora? Como é que é? Eu trabalho fora, sou costureira. Daí eu pego às 6 e largo às 6. 12 horas? Isso. Todos os dias? Todos os dias. Sem contar, às vezes eu faço horário também, trabalho até às 10. E daí o Johnny fica em casa? Ou tu trabalha fora, Johnny? Não, eu sou aposentado, eu fico em casa, né? Quando meus filhos estão comigo, eu fico cuidando deles. Quando não estão, aí eu fico lá, né? Ligo a televisãozinha lá, fico curtindo uma novelinha, um negocinho, um filme. Fico lá na frente da TV lá, vendo a hora passar, no caso. E quando tu tá em casa com as crianças, como é que é a tua rotina? Conta um pouquinho pro pessoal que tá em casa nos assistindo. Tu faz a comida, tu bota o uniforme da escola, tudo? Hoje já não boto mais o uniforme da escola porque o que a gente fez? Nós acordamos cedo, eu me acordo com ela, né? E daí o mais velho já sai para trabalhar logo em seguida. Ele saindo, a gente vai lá, lava a roupa, né? Estende, faz a comida e com isso tudo daí dobra a roupa ali, os pequenos ficam com a gente e a gente já vai separando a roupa e depois eles botam, né? E até o horário de ela chegar, que a comida está pronta e muitas vezes ela chega, a comida não está pronta, ela ajuda a terminar e muitas vezes ela chega, os dois já estão prontos, só esperando por ela. E tu consegue cozinhar, Johnny? Consigo cozinhar bem. Melhor que eu. Sério? E tipo assim, tu te acha bem na tua casa?
tranquilo. A gente se mudou faz 8 meses pra nova casa da gente, né? A gente morava lá onde eu cresci, que é 35 a 36 anos, eu morei sempre no mesmo lugar. A gente tinha uma casa, uma meada dos fundos da casa do meu pai, né, que é falecido. E daí a gente saiu de lá e a gente comprou uma casa, hoje mora nela, mas se adaptou muito rápido mesmo. Show de bola. E como que o esporte chegou na tua vida, Johnny? O esporte chegou na minha vida com o nascimento da minha pequena. Quando ela nasceu, fazia uns 5, 6 dias que a Valquíria estava em casa com ela. O meu pequeno chegou, no caso hoje o meu mais velho, né? Seu pai, eles estão lá falando que vai ter judô ali no céu. Eu assim, pô, então vamos lá. Então, pai, eu vou lá falar com ele. Daí o pequeno, o mais velho saiu, tinha na época 11 anos. Saiu, foi lá, falou com eles, seu pai, tudo certo, vamos lá. Daí eu fui lá, saí pra judô. Cheguei lá, era jiu-jitsu, né? E eu assim, não, mas eu vou enfrentar mesmo assim. E assim começou, né? Com um pouquinho de dificuldade, né? Porque nada foi assim, não, o Johnny tá aqui, vamos abrir o espaço para ele, não. Eu chegava depois do aquecimento, eu não aquecia no começo, eu chegava já passando posições, 40 minutos depois do treino, né? Porque também, quando eu cheguei, como é que vai fazer, né? Para aquecer, para fazer certas coisas, né? E então eu fui conquistando o meu espaço dia a dia, treino a treino, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Daí, uma dúvida que eu acho que muita gente que está nos assistindo em casa deve ter também essa dúvida. Porque o esporte, o jiu-jitsu, em específico, ele é toque, certo? Né, vamos lá, tem que estar se agarrando ali, Colado. Como que foi pra ti quando tu foi pra primeira... luta que a gente fala, Johnny? Isso, primeira luta. Como que foi quando tu foi pra primeira luta? Por quê? Porque hoje tu luta só com pessoas com deficiência visual ou com pessoas que também enxergam? Eu comecei... tanto que quando eu comecei não tinha o esporte, tinha, mas ele era muito... praticamente não existia aqui em Santa Catarina, né? O parajiu-jitsu não existia. Eu conheci ele 2 anos depois. Então, quando eu adentrei ali dentro do esporte, até o meu professor na época ficou, como é que vai ser, né? E eu que pedi pra ir, eu quero ir no campeonato. Porque eu sempre participei de campeonato, né? Sempre joguei futebol, sempre campeonato. Eu tenho isso no sangue, né? E eu fui, cheguei lá, todo mundo muito apreensivo, né? Com o que poderia acontecer, né? Porque eu não sabia quem estava na minha frente, né? Mas tu lutou com uma pessoa com deficiência visual? Não. Normal, uma pessoa normal. Só eu deficiente. Eu fui e logo de cara peguei um branca 4 graus, né? Estourando a azul, né? Com muito mais conhecimento e eu com 2 meses de treino. Tá, então vamos explicar um pouquinho, Johnny, pro pessoal que tá em casa, o que é isso? Qual a classificação que é do jiu-jitsu? A faixa por cor? Isso, Então tu estaria com que cor nessa época aí? Eu tava branca réu, né? 2 meses de treino. Branca. E o teu? Oponente, 4 tinha... na faixa vai um risquinho, cada risquinho diz 6 meses de treino. E ele tinha 4 risquinhos. Então, contando pelos treinos, e vamos lá, vai que com o tempo ele trouxe para ele, ele evoluiu mais rápido, mas querendo ou não, ele tinha 4 graus, daria 2 anos, né? 2 anos de treino, e eu com 2 meses. Né? E como é que foi? Foi bem louco, né? Bem louco. Eu não sei, assim, um pouco assustado, né? Ele pegou ali eu e derrubou, caí de mau jeito, destronquei o dedo na hora. Mesmo assim, ele tentou me finalizar várias vezes e não conseguiu e ganhou por 4 pontos. Ele montou e eu tirei ele de cima e depois fiquei em cima dele, ali fiquei dentro da guarda dele. A luta acabou ali, foi assim. Foi bem sofrida para ele também. As pessoas, o ginásio também, assim, na época, me aplaudiram muito, né? Por eu ter conseguido aguentar os 5 minutos, né? Na época foi isso, né? E 5 minutos naquela época seria um tempo de quanto, assim? Porque tu tá ali no vucu-vucu, aquela coisa, né? Tipo assim, é o que? Pra ti significa meia hora de cansaço? Assim, eu era mais novo, mas não sentia tanto, porque a adrenalina é muito alta, né? Quando tu vê, o tempo acaba, né? Ainda hoje, agora já é assim, antes era a eternidade, né? Mas é assim, o tempo acaba muito rápido, né?
E eu só saí daquela luta e já fui pra outra, né? E como é que foi a tua segunda luta? Segunda luta eu ganhei. Daí eu fui lutar absoluto. Que daí absoluto é todo. Como eu sou, já fui Master, né? Master 1. O que é Master 1? Explica pro pessoal que tá em casa. 30 a 35 anos. Adulto vai do 18 a 29. Tá, Quando você faz 30 anos, você cai no Master 1. tá. Cada 5 anos no Master, daí 35 é Master 1, 35 a 40 é Master 2, eu tô Master 2 hoje, e assim por diante. 5 anos vai passando pra Master. Quantas lutas tu já enfrentou, Johnny? Bastante. Não sei, eu acho, eu não sei dizer, mas em torno de 18 a 20 lutas, eu acho isso mais ou menos. Nesse tempo De todo. campeonato. De campeonatos, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que funciona assim? Como que tu te prepara? Nós vamos ter uma luta semana que vem. Como é que tu te prepara? Como é que é o teu, assim, tu reduz a tua alimentação, fica naquela adrenalina, como é que é? A alimentação, eu sou regrado da alimentação, ela não muda quase nada, né? Ela só se mantém, né? Ela mantém a alimentação, isso é o que me ajuda bastante. E daí eu trabalho a minha cabeça, né? Na verdade isso é meu, né? Aí eu vivo e acordo campeonato. Durmo, sonho, tudo, acordo o campeonato pensando e assim vai, né? Adrenalina. Tu nunca deu um golpe na Valkyria dormindo? Uma vez só, né? Uma vez só. Ela se acordou, eu me acordei gritando que eu tava fazendo um golpe nela. Mas foi a única vez, foi no começo. Acho que tinha uns 3 meses de treino. Foi a única vez. Tu nocauteou a Valkyria. Não, ela gritou. Ô Johnny, e quais são as expectativas? Agora eu vou perguntar pra antes de eu fazer essa pergunta, eu vou chamar a Valkyria agora. Valkyria, como que tu fica? Fala um pouquinho pra mim, porque ele falou que assim, muito tranquilo. Mas como é que ele fica quando ele tá se preparando pra uma luta? Bem estressado. Ai, vai ter DR hoje. Nossa, fica uma pilha. Sério? Nervoso? Bem tenso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Como que hoje o teu filho mais velho tem que idade? Tem 17. E como que porque assim, é uma preocupação, né, gente? A gente tá aqui falando do esporte, mas assim, como todo esporte tem os seus riscos, né? Para uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência. Então o Johnny com uma deficiência visual, como que vocês encaram, Valkyria, tu e teu filho mais velho, até porque os pequenos eles estão aqui no estúdio, tá, pessoal? São crianças, então ainda não tem noção do que é o que não é, né? Como que vocês encaram ele tá lá lutando? Porque pode ser que dê tudo certo e a gente torce pra isso. Mas e se não der? Não fica o coraçãozinho apreensivo? Como é que é? Fica, né? Com certeza. A gente sempre, toda a vida, pensa o que dê, né? Mas fica com o coração assim, apertado, apreensivo. Mas bora pra frente, né? Com certeza, é isso aí mesmo. Johnny, continuando aqui o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho de como é a tua vida na questão das lutas. É uma luta por mês, 2, 3, como é que é, assim, pra gente entender, até pensando, tá, pessoal? Quem quer abraçar a causa e vir como patrocinador do Johnny, você pode estar aqui no próximo podcast conversando com o Johnny, tá? O Johnny hoje ele tem um Instagram, um canal no YouTube, o Facebook, tá? E nós estamos ali diariamente colocando todo o conteúdo do Johnny ali. E virão aí uma pegada de vídeos, ele contando a história dele, como que surgiu, né? O Johnny tem muitos amigos aí que a gente já tá correndo atrás aí pra tá gravando com a gente também, falando bem ou falando mal, não se sabe. Esperamos que bem, né, Johnny? Johnny, fala um pouquinho pra gente como é que é a tua rotina de luta. É uma por mês, uma a cada 15 dias? Como é que é? Geralmente eu tô acostumado a um campeonato por mês, né? Aí lá, daí depende de quantas pessoas tem na chave, né? Se tem 20 pessoas na chave, daí, por exemplo, 20 pessoas na chave dá 10 lutas. Isso categoria. Aí chave, quando tu fala, é o quê? O chaveamento, né? Por peso. Cada peso é uma chave. Então eu luto no 76 a 82, que é a categoria médio. Ali, geralmente, na minha categoria tem 4, 5, né? Dá na média de 3 lutas na minha categoria. Aí depois disso eu vou pro absoluto, que daí vem todos os master, todas as categorias para dentro.
Aí pesos, todos os pesos, né? Geralmente, ultimamente, dá mais umas 4, 5 lutas, né? Num único dia, né? E como que tu faz assim? Porque tu luta com pessoas que enxergam e que não enxergam, Uhum. né? É mais fácil lutar com quem não enxerga? Olha, É uma boa pergunta, né? é uma boa pergunta e uma pergunta assim que eu vou tentar responder de uma forma que... como eu fui criado desde 2017 lutando no convencional, que é que não, ali todas as pessoas que não têm deficiência, sempre tem, né? Eu vou em Jaguarão, geralmente tem um rapaz ali que ele não tem ele não tem a mão, né? Do punho para baixo ele não tem. Tem outro lá que não tem uma perna, eles lutam também no convencional, né? Mas assim, voltando à tua pergunta, como eu fui criado no convencional, lutar no para-jiu-jitsu com as pessoas com deficiência visual, pra mim não é que é fraco, não é isso. É que como eu estou acostumado com eles no confessionário é mais duro, né? Por quê? Porque eles vejam o que estão fazendo, tudo se torna 1000 vezes mais difícil para mim. E quando eu vou lutar com a pessoa com a mesma deficiência que eu estou um pouquinho assim já alerta, né? Com meus reflexos bem acesos. Então, aí onde eu não é fácil, mas tranquilo para mim, porque eu tô com uma pessoa que não tá vendo que eu tô igual a mim, né? E eu tô com o reflexo mais apurado por estar lutando com as pessoas que enxergam. Então eu sempre tô faz uma pegada, eu sei sair, tudo assim, porque tudo se torna mais difícil. Tudo se torna difícil. A rapidez do convencional para a minha deficiência no para-jiu-jitsu, ela diminui 50% a rapidez. Entendi. Entendeu? E deixa eu te fazer uma pergunta. Já se machucou alguma vez, Valquíria? Sério? E tipo assim, machucou de verdade, verdadeira? Como é que foi? Sim, machucou uma vez o joelho. Machuquei a mão, na primeira luta que eu fui, machuquei o dedo, né? Ficou que era uma batata. Mas lutei. Você ficou uns 30 dias assim, né? Inchado. E o joelho, eu lutei com um argentino. Ele tinha mais ou menos uns 2 metros e pouco. Até a gente virou colega. Porque assim, né? Negócio de tu... no teu adversário ser teu inimigo, isso aí ficou nos anos 90, não existe mais, né? Teu adversário dentro do tatame, saiu dali pra fora. São amigos. São amigos, tem que ser, né? Tem que ser, não existe rivalidade. A rivalidade tem que existir dentro do tatame, porque tu não quer perder. Então a rivalidade é essa, né? Cada um quer a sua vitória, daí você busca, né? Depois ser acabou. Abraçado. Anos 90 não, era tudo cachorro louco, antes de brigar, antes de lutar já tava se brigando fora, né? Então, ninguém entrava dentro do ginásio antes de fechar pau, então isso comigo nunca existiu, eu tentei fazer diferente, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, Johnny. Tu é original da onde? Eu nasci em Criciúma e sou de Sara, sim, há 36 anos. Mas de qual local de Sara? Vila Nova. E o que tu tem pra dizer pro povo lá de Vila Nova? Vila Nova, meu bairro amado, né? Eu amo lá o meu bairro. Adoro as pessoas que moram nele, né? A gente passa... hoje saiu mais loteamento para cima da Vila Nova, mas mesmo assim a gente tem amigos em tudo quanto é canto, né? Vila Nova, Barracão, Mineração, esses lugares que todo pedreira, né? Sanga Funda, e ali a gente é conhecido por tudo quanto é lugar, porque faz muitos anos que mora ali, né? Adoro o pessoal dali, né? O comércio todo me conhece. Ô Johnny, tu é mais rodado que cavalo de peixeiro. Andou bastante, né? Ô Johnny, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que teus amigos, vamos voltar um pouquinho assim, como é que teus amigos encararam assim quando tu sofreu o acidente que teve a perda da visão? Alguns não falam comigo até hoje. Não sei se eu posso chamar eles de amigos, né? Mas alguns eu escuto de outras pessoas que convivem comigo que não tem coragem de conversar comigo, né? Outras pessoas se emocionam quando me encontram. E algumas fogem de mim até hoje, né? E as pessoas que estão do meu lado são firme e forte, né? Porque se gosta de mim tem que estar comigo, né? Da maneira que eu sou, da maneira que eu estou, né? Porque eu perdi a visão, mas eu continuo sendo a mesma pessoa, né? Com deficiência, deslocamento, poder ver as coisas, né? Mas eu sou a mesma pessoa, estou lá no mesmo lugar. Tu ama, tu chora. O
Hoje, onde eu moro lá, o meu vizinho é o meu amigo de infância também, né? O Anderson CC, né? Ele, todo sábado ele tá lá. Sábado agora a gente tava lá mexendo umas coisas lá, que a gente gosta de estar fuçando as coisas, eu e meu guri. E ele tava lá, eu lá fuçando e nós contando mentira, né? Rindo um pouco, né? Que a gente gosta bastante de rir. Então, meus amigos se adaptaram do jeito que eu sou, né? E tem uma pessoa em especial assim na tua vida que tu diz assim, putz, esse cara, essa pessoa é uma pessoa que me ajudou assim na pior fase da minha vida e hoje continua comigo? Uma pessoa assim, meus amigos que eu me criei, que a gente saía, vamos lá, desde o futebol até a adolescente, juventude, saiu a primeira vez tudo junto. Eu tenho uma gama de amigos, né? O Frio, que a gente vizinho. Gente, Frio é o apelido, tá? Qual é o nome dele? Marco Júnior, né? Ah, tá. Famoso Free Willy. Famoso Free Willy. Por que ele tem esse apelido, Johnny? Porque ele era gordinho desde novo, hoje não mais, né? Mas ele era gordinho desde novo, né? É daquele filme? E a gente viu o filme, daí começou a pegar no pé e ele também não ligava, né? Que a gente tudo assim gosta de zoar, né? E ficou até hoje, conhecido de Frio, né? Hoje uns chamam de Free Willy, eu chamo ele de Frio. Show de bola. Mas eu tenho as minhas pessoas assim, voltando ali, a gente se criou eu, o Frio, o Fernando, né? Que é o Fernando Valentim, o Luiz Felipe, o Elienay. Esses são assim meus amigos de infância mesmo, né? Primeira pessoa que eu conheci dentro da Vila Nova foi o Elienay, o Nego Nai. E tá lá até hoje, morando lá no mesmo lugar também, né? E tem essas pessoas, depois com o tempo, a gente tem, hoje, meus amigos que eu conheci da vida, que eu também, não tem explicações, né? O Manuel Carlos, o Cal, o Valfredir, o Val, e o CC que eu acabei de falar agora, né? E, são tantas pessoas, assim, que até a gente começa a nominar, a gente esquece de alguns, né? Johnny, falando um pouquinho do Fernando Valentim. Fernando Valentim, que é o proprietário da Nova Era, meu sócio, meu esposo, não posso esquecer dessa parte. Há quanto tempo tu conhece o Fernando, Johnny? Fernando, eu conheço ele primeiro, ele foi, depois do Elienay, foi o segundo meu amigo, né? Eu conheço ele acho que uns 32 anos, mais ou menos, a gente se conhece. Porque a nossa família, o pai e a mãe dele já são lá da minha família, né? Ligada aos meus pais, né? E daí é uma ligação só, né? Daí a gente já se conhece por das famílias. Eu trabalhei junto com o Fernando lá quando o pai dele tinha uma material de construção. E amizade sempre, estudamos Fazia festa junto? Junto, jogamos futebol desde sempre juntos. Corria atrás das coisas pro futebol sempre juntos. E deixa eu te fazer uma pergunta. Um passarinho me contou, tá? Que assim, o Johnny era esquentadinho. Verdade? Não levava desaforo pra casa, né? Hã? Bastante. E tu brigava muito na escola, Johnny? Bastante. Todo dia. Tipo assim, eu achei que eram bastante de 2 vezes na semana, mas todo dia, gente, vocês veem. Tinha um diretor lá que não podia olhar pra minha cara. Quando eu cheguei no terceirão, uma professora falou assim, Johnny, eu vou ter que fazer tu assinar um livro negro aqui. Eu assim, Tu é antigo, né, Johnny? Livro negro, né? Daí eu assim, ela assim, se tiver 3 assinaturas aí, tu vai ser expulso. Assim, é sério, assim, sério. Tem umas 4, 5 folhas só com o meu nome aí, como é que eu vou ser expulso? Daqui que eu assino, tu quer assinar aí, eu vou assinar aí. E tu estudava com o Fernando? Estudei com o Fernando até até o primeiro ano do primeiro grau. E tu era estudioso, Johnny? Não. Ia pro colégio pra bagunçar. Sério? E o Fernando era estudioso? O Fernando é estudioso. Espero que o João Vitor não veja o podcast. O Fernando é estudioso, né? A letra é um garrancho, né? Não sei se a mão ainda é torta pra escrever. Aham. Torta pra escrever, garrancho, mas sempre nota alta. Sério? Sempre nota alta. Ô Johnny, trazendo um pouquinho mais assim, tu conhecia esse irmão do Fernando, da Viviane? Putz, como eu conheci, né? A Vivi deixou uma saudade pra nós, né? A gente era bastante amigo da Vivi, né? Como assim como o Fernando, que eu não saí da casa deles, né?
Sabe que a gente tava comentando esses tempos aí, a gente comentou lá com o pai de Fernando Severiano, o Nego, mais conhecido como Nego, e ele se emocionou em falar de ti. Ele disse que tem um carinho muito especial por ti, que te tem como filho, assim. Eu me criei lá dentro da casa dele, né? Foi, ele falou isso pra gente. Um menino de ouro, um menino que estava sempre aqui em casa, brincando, correndo. Daqui a pouco ele, Fernando, já se fechava no pau, mas não se desgrudavam. O tempo passa, né, Johnny? E as saudades ficam, né? Mas tá bom, né? Pelo menos a gente viveu isso, né? Muitos não viveram. Muitos não viveram. Eu sempre digo... O CC falou uma frase lá na casa dele, eu marquei isso pra mim. Ele assim, falando lá, ele assim, nós estamos velhos, né? Estamos ficando velhos, o tempo tá passando rápido. Ele falou assim, que bom, né? Que bom que nós estamos ficando velhos. Já pensou se nós ficássemos ficando velhos, onde é que nós estávamos? E é verdade, né? Eu sempre digo que é assim, Johnny, ó. O que até hoje a gente gravou um podcast aqui com o Situação Donato e a gente falou bem a questão da pandemia. Que a pandemia ela não teve idade, ela escolheu ali no primeiro momento a terceira idade, depois ela foi indo, depois bebês que estavam nascendo que também estavam morrendo. Então eu entendo que feliz daquele que chega aos seus 39 anos, não é verdade? E eu sempre tive pra mim que assim, ó, Deus nunca coloca uma pessoa na guerra pra morrer. Ele bota assim pra te capacitar e te fortalecer. Eu penso dessa forma, né? Porque o que trouxe a perda da visão para a vida do Johnny? Vamos lá. Existiu um Johnny antes. E hoje existe outro Johnny. Na verdade? Isso é para tudo. Existiu um Johnny esposo antes da perda, certo? Um Johnny pai. E hoje existe outro. Não é verdade? Então por que acontecem essas coisas na vida da gente? Né? É pra gente ficar mais forte, é pra gente se capacitar e buscar. Gente, quando que eu digo pra vocês muito francamente, eu nunca imaginei que luta de jiu-jitsu teria uma pessoa com deficiência visual. E eu tenho certeza que muitas pessoas pensam como eu. Por quê? Porque como que tu vai lutar se tu não enxerga? Não é verdade? E tu tá aí pra dizer que pode. Não é verdade, Johnny? E que consegue, que tá buscando um objetivo maior, que eu quero que tu conte pra gente aí o que tu espera do futuro pro Johnny Bravo. Eu só antes de eu fazer responder essa tua pergunta, muitas pessoas, quando eu tô dentro do tatame treinando, que agora não estou treinando no momento, mas a gente falando da história toda, quando eu estou dentro do tatame treinando, que vem alguém de fora que me veja, né, hoje querendo ou não desiste, mas com muito menos frequência. A pessoa pensa, vim os graduados, vou dar um rolinho com ele, puf, pof, trof. Finalizava. E eu olhar para ele assim, eu sou cego, mas eu quero que tu role normalmente comigo, como se eu não tivesse nenhum tipo de deficiência. Então, o caldo esquentava, né? E eu gosto de deixar minha marca assim, não é porque eu sou cego que eu sou bobo. E com isso tudo, hoje eu rolo com todas as graduações e não fico para trás. Claro que tenho faixa preta, eu já ganhei de faixa preta, mas na sua maioria eu perco. Eu sou faixa roxa, né? Mas com isso tudo, eu cheguei lá na frente aprendendo a ganhar dos caras, porque os caras me menosprezavam. Então eu cheguei hoje, competi no ano passado, foi uma competição muito forte. Em Florianópolis, que foi o Campeonato Brasileiro. Tá. Que eu fui campeão na absoluto, eu fui campeão na minha categoria, eu fui campeão absoluto e fiquei em terceiro lugar no Rei do Tatame. O que é o campeão absoluto? Explica pra gente. Na minha falando de para-jiu-jitsu, quando tu cai no absoluto é cego total, o cara que tem algum tipo, tem menos de meia visão, e que é o B2 e o B3, o cara que enxerga ali seus 70%, tem algum tipo de deficiência, algum tipo, ele pode ter 100% de um olho, mas não enxerga do outro, mas ele tem deficiência na visão. Entendi. Entendeu? Eu fui campeão nessas duas categorias e fiquei em terceiro lugar no Rei do Tatame, quase que eu trouxe um anel embora. Mas eu lutei com um cara chamado Trator,
Ele tem, eu acho, sei lá, os seus 130 quilos, 140. Ele é amputado. E eu perdi, se eu não me engano, por 2 pontos. Mas estou prontos para a batalha. Hoje, falando do brasileiro lá, eu quero, se ele voltar a ter, né, que eu não sei ainda, eu quero ganhar as 3 categorias. Eu fui para São Paulo, lá no Arnold, e fui campeão sul-americano, né? Sul-americano na minha categoria, e fiquei em segundo lugar no absoluto. Lá não tinha o rei do tatame. E com isso tudo, me faz acreditar que eu posso ser campeão mundial na minha categoria. Não, como eu sempre digo, eu não menosprezo ninguém, mas eu treino forte, eu me dedico ao extremo para isso poder acontecer. E é isso que eu vou buscar. Eu acho que o campeonato é em novembro, até novembro buscar isso, né? Se as pessoas puderem comprar essa nossa ideia, que está nos ajudando a chegar lá e representar principalmente aí muitas e muitas pessoas que estão em casa às vezes não acreditando assim em si próprio, né? Seja ela por depressão, por adquirir algum tipo de deficiência, em acreditar que tudo é possível para aquela pessoa que sonha e tem vontade, né? E eu quero estar lá. E vai buscar, né, Johnny? E eu vou buscar isso acontecer para minha vida. Rumo a? Tu quer ir pra onde? Abu Dhabi. Abu Dhabi. A JP. Show de bola. Se não ser possível, mas eu quero estar lá tentando. É isso aí, é verdade. Tem que buscar e tem que fazer acontecer. É dessa forma. Por isso, pessoal, que assim, ó, as pessoas que querem abraçar o projeto Johnny Bravo, entrem em contato com a Nova Era. Vocês podem buscar também a questão da Valkyria, tá? E eu quero sentar, quero trocar uma ideia, quero tomar um café, quero ver como que é o projeto, quero entender como que funciona, tá? Porque nós estamos aí, nasceu uma marca, que é o Johnny Bravo. Até vou perguntar pra ti, já aproveitando o embalo, por que Johnny Bravo? Quando eu vou lutar, quando as pessoas me conheceram no Para Jiu-Jitsu 2019, não me conheciam porque eu só lutava convencional, né? Eu fui pro primeiro brasileiro e eu fecho muito o rosto porque a minha concentração, meu nível de concentração é alta. Eu não vejo a minha expressão, no caso, né? Que eu não sinto, né? Mas eles dizem que eu tenho a cara de mal, né? Então eles me apelidaram Johnny Bravo. E a minha cara representa o meu estilo de jiu-jitsu, né? Agressivo, pra cima o tempo inteiro. Aí eles me apelidaram Johnny Bravo. Por isso que a tua marca se chama Johnny Bravo. Tu gosta desse nome? Eu gosto sim, né? Não sendo marrento, mas eu gosto sim. Me representa bastante. Me representa a minha origem, né? Ô Johnny, aqui a gente tá observando na TV ao fundo aqui que a tua logo, ela é verde, um verde bem neon. Tu gosta dessa cor? Explica pra gente o porquê. Eu, 2005, quando me acidentei, eu tava fazendo o terceirão. E a nossa cor era verde. E um verde fluorescente. E de lá pra cá, essa cor ficou comigo e nunca mais saiu. Eu adoro verde. Tá Mas tu é palmeirense? Não. Hoje eu sou tigrão, né? Rachado, né? Ah, tá. Vá, Johnny, tu podia ter dito que tu é palmeirense, né, Johnny? Não mentindo não. Então, Johnny, a tua cor hoje, esse verde fluorescente aí que tu falou e tal, é em virtude disso, é uma cor que ficou na tua memória, uma cor que tem uma proximidade contigo, é isso? Sim. Também é a cor da esperança, né? Show de bola. Valkyria, quais as expectativas pro futuro? Tudo de bom. Tudo que ele sonha, né? Que sempre sonhou, que se realize. E tu tá junto porque deve Tô aqui. Ela sempre comprou meus sonhos, né? Sempre comprou meus sonhos. Tanto que quando eu comecei a treinar, ela tava na quarentena e 3 meses depois ela já tava assim, quando meu professor olhou assim, ô Johnny, tua esposa tá aqui. Assim, o que? Tua esposa tá aqui de carrinho de neném, tudo botou ali, tá ali, vai treinar também. Eu só ri, ela veio atrás de mim pra treinar também. Qual é a idade dos teus filhos? O João Vitor tem 17, o José Aldo tem 8 e a Agatha tem 6. Barbaridade, hein? E fechou a fábrica ou pode vir mais um por aí? Não, fechei uma fábrica. Sério? O Johnny fechou.
Ah, Johnny. Senão mais um Johnnyzinho bravo vindo por aí. Não, a gente tem 3 e a menina é a cereja do bolo, né? Nós ia ter só o José, daí a Agatha veio de teimosa. Veio tipo assim, eu vou e foi. Quando ela chegou em casa, eu tô grávida de novo, eu assim, meu Deus do céu. Foi. Sério? Sério? Ô, Johnny, a pressão foi lá em cima. Bah, ainda não era hipertenso, mas acho que começou assim, né? Johnny, fala um pouquinho pra gente agora, nós estamos chegando ao final do nosso podcast, mas assim, ó, fala um pouquinho pra gente como que funciona se as pessoas quiserem tá te conhecendo, sentando, tomando um café contigo, como é que funciona a questão dos teus horários? Fala um pouquinho pra gente aí. Assim, meus horários hoje, como eu tenho a Nova Era agora por trás de mim que dá esse suporte pra mim, os horários eles podem ligar pra gente, né? A gente passa pra Nova Era, né? E daí eles marcam o horário e a gente senta pra conversar, né? A gente veja o melhor horário pra pessoa que quer conversar conosco aí e a gente agenda e senta pra conversar. E procurar aí, tem a Nova Era, tem a Valkyria, né? Tem o nosso telefone. A gente tem o Instagram Johnny Bravo, tem o nosso Instagram também, né? E só dá um toquezinho aí em nós, na Vila Nova, né? As pessoas nos encontram muito fácil, né? Porque eu sou conhecido ali, me criei ali dentro, né? Querer conhecer a nossa história, às vezes as pessoas, eu sei que tem muitas pessoas que antes de procurar alguém, ela procura entender quem a pessoa é para saber onde está se metendo. A gente sabe disso e eu sou muito tranquilo. Procurar na Vila Nova, nada mais do que foi falado aqui sou eu, procurando na Vila Nova. Johnny, o que tem deficiência, não enxerga tal, todo mundo vai saber falar de mim, eu não me preocupo com isso. E a gente está aí procurando a gente está cheio com vontade de poder atender todos que queiram nos ajudar. Show de bola. Quer mandar um recado, Valkyria? Não. Tranquilo? Tranquilo. Pessoal, então vamos lá. Estamos chegando ao fim desse primeiro podcast, Johnny Bravo, e já adianto para vocês aqui de antemão, tá? O Johnny, a gente startou no passado aí com o Johnny, né, a marca, desenhamos, buscamos com ele, como ele estava falando ali, a questão do verde, o porquê do verde, tudo tem um porquê numa marca, e a marca Johnny Bravo, ela não é diferente, tá? Então a gente vem numa pegada aí de fazer o lançamento da marca. Acreditamos que agora, início de agosto, nós já faremos o lançamento da marca. E você que está nos assistindo, pode interagir lá nas redes sociais do Johnny Bravo, que você pode ser convidado a participar desse lançamento da marca. Esse lançamento da marca vai ter um coquetel aqui nos estúdios da Nova Era. Vamos tirar umas fotos, vamos brindar com o Johnny Bravo, porque nasceu um sonho, certo? E esse sonho a gente precisa de pessoas para fazer com que ele se torne realidade. Então nós contamos com você. Vem para a família Johnny Bravo. Muito obrigada.